Saiu do Ministério da Pesca agora, semana passada, a lista das embarcações autorizadas, as 8 embarcações autorizadas para a pesca da tainha. Não tem cota da pesca da tainha. Como é que a gente vê essa situação? De que maneira que tu está encarando o início dessa safra? É importante esclarecer que a portaria que saiu semana passada com as 8 embarcações foram as 8 embarcações habilitadas, né? O edital, ele tem etapas, aí ele tem a etapa de habilitação e aquelas embarcações habilitadas, elas ainda não estão autorizadas a pescar. Depois a gente vem para a etapa de credenciamento. Aí, a partir do momento que elas passaram pela etapa de credenciamento, é que elas vão estar aptas a receber a autorização de pesca especial. Então, essas 8, não quer dizer que elas já estariam aptas a receber a autorização de pesca, porque ainda tem a fase de credenciamento. Mas é muito provável que as 8 passem por essa fase e cheguem na fase de credenciamento. Só que, infelizmente, esse ano a gente tem cota 0, né, para o cerco traineira, então essas embarcações não receberiam autorização de pesca complementar, autorização de pesca especial para a safra da tainha 2023. E aí é importante também frisar que o edital, ele é publicado bem antes de sair as cotas de captura, né? E por isso que aí a gente preferiu, mesmo tendo 0 cota para os industriais, continuar o processo de seleção. Mas aí o processo de seleção continuou porque o edital ele foi publicado bem antes da gente estabelecer as cotas de captura. De que maneira foi feita a metodologia para estabelecer cota 0 para a pesca industrial e 50% do orelhado? Então, a gente utilizou a mesma metodologia dos outros anos. Foi a metodologia que a gente aplica os descontos, né? A gente usa 3 descontos. Um desconto é a média da produção do estado do Rio Grande do Sul, o outro desconto é a média da produção das embarcações ali fora da safra da tainha, e a outra é a média da produção das embarcações durante a safra, mas que não estejam nem no emalhe anilhado e nem no cerco traineira. Então, a metodologia utilizada é uma metodologia que já era conhecida pelo setor e que foi validada pelo setor. O que houve de diferente esse ano é que ali do estado do Rio Grande do Sul, quando a gente foi considerar os descontos, a gente considerou uns dados de produção ali mais específico para dentro do estuário da Lagoa dos Patos, que é uma produção que eles têm que nos declarar anualmente para eles receberem uma licença ambiental para eles poderem atuar ali dentro do estuário da Lagoa dos Patos, porque ele tem uma metodologia diferente. Além deles terem que ter o nosso registro geral da atividade pesqueira, anualmente eles têm que solicitar uma licença ambiental para poder capturar, para poder exercer sua atividade ali dentro do estuário da Lagoa dos Patos. Então, para eles, com um dos processos para eles conseguirem essa licença, eles entregarem a produção anual para a gente. E aí, a partir desse formulário, a gente pegou os 3 últimos anos e verificou a produção ali e jogou na média. A gente não pegou a produção total. A gente utilizou a média da produção como a gente estava fazendo nos outros anos. E é importante frisar que a gente está fazendo um levantamento agora, desde quando a normativa ali da Lagoa dos Patos começou a funcionar, para a gente fazer esse levantamento, e a gente vai ter a avaliação de estoque da tainha esse ano. Então, a gente vai fornecer esses dados ao avaliador de estoque para entrar ali na análise da avaliação de estoque. Atsuda, no olhar do setor, esses dados da Lagoa, eles são aceitáveis para fazer gestão? Teu microfone está desligado. Agora sim. Então, esse ano, né, diferente dos anos anteriores, a gente acabou não tendo o grupo técnico de trabalho, que seria justamente o grupo que a gente poderia analisar a fundo esse dado, né, para ver se ele de fato condiz com a realidade ou não, quais
as justificativas, né, para esse valor tão elevado que a gente teve aí em 2022. Porque até então, apesar de a gente estar utilizando a mesma metodologia, né, esse dado ele é novo. Ele foi incluído agora em 2023 e ele acabou não sendo discutido por esse grupo que a gente vinha trabalhando a questão da cota da tainha. Então, a gente saiu de uma média de produção que tinha lá no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos, de 828 toneladas, né? E em 2022, só no ano de 2022, foi declarado por eles lá 4.600 toneladas. Ou seja, um aumento aí de 500% da produção daquele estado. E aí precisaria ver se de fato condiz com a realidade desse valor, se não existe valor duplicado nessa questão, né? Outro ponto que a gente coloca ali também é que essa obrigação de autodeclarar a produção no Rio Grande do Sul, ela vem desde 2004, né? Que é a data da portaria que estabelece essa obrigatoriedade lá para os pescadores daquela região. E aí, por que a média ela não é apresentada de 2004 aos dias atuais? Por que só feita a média dos 3 últimos anos, né? E também, por que se considerou esse número de 2022, apesar da discrepância dele em relação à média histórica? Imagina, um salto de 500%, né? Teria que avaliar a fundo para ver se de fato condiz com a realidade ou não. Eu estive no Rio Grande e conversei com vários pescadores. Agora eu vou fazer uma pergunta, não sei se quem me responde é Sandra ou Matsuda. E realmente, lá também causou um espanto muito grande. Porque tendo um barco, vamos pegar uma média, 4 pessoas dentro do barco, cada um declara o que quer. Ele não tem nada ali oficial. Então, 80 toneladas, 80 toneladas, 80 toneladas, 80 toneladas. Virou 4 vezes 80. A safra, eu sou muito objetivo nessas coisas. A safra está saindo agora. Vocês dois são técnicos. Não tem que verificar. Quando vai se verificar isso? De que maneira pode se verificar isso para se salvar a safra ainda desse ano? Sandra? Lembrando que os dados ali do estado do Rio Grande do Sul são autodeclaratórios e os outros dados também. Os do CIS-TAINHA são dados autodeclaratórios. Então, do mesmo jeito que a gente respeita os dados ali do CIS-TAINHA, que é os dados que são aportados ali durante a safra, a gente também tem que respeitar ali os dados, né, autodeclaratórios ali do Rio Grande do Sul. Esses dados não são ali desde 2014, 2004, né? Porque a gente também não teve acesso. A gente está solicitando agora acesso ao IBAMA para a gente ter todo esse histórico, né? E a gente começou a utilizar esses dados porque foi uma recomendação do Grupo Técnico de Trabalho do ano passado, que eles falaram, olhar melhor os dados ali do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve acesso ali a 2022, 2021 e 2020. Lembrando que a gente não utiliza o valor cheio, a gente utiliza a média. E também o que acontecia nos outros anos. A gente estava usando essa média aí, que o Matsuda falou, de 828, era uma média até 2016. Então, esse 828 ele estava congelado até 2016, sem aporte de novos dados ali do estado do Rio Grande do Sul. O que pode ter acontecido também para aumentar esses dados? A gente avaliou várias vezes os dados, a gente não verificou duplicidade, mas a pesca é muito dinâmica, e hoje ali a gente está com o bagre proibido de ser capturado, e era uma espécie alvo muito grande ali dentro do estuário da Lagoa dos Patos. Então, a gente também pode ter tido uma migração de frota para a tainha e ter aumentado também esse valor aí da captura. Mas são dados que a gente vai olhar direito, né, vai avaliar. Então, vai ser, antes da safra começar, a gente está correndo aqui para a gente instituir um grupo técnico de trabalho, né, e que vai estar os artesanais e os industriais juntos, para a gente verificar também como é que a gente vai fazer para a safra do ano que vem. Vamos continuar com cota? Se sim, a gente vai continuar só para essas 2 frotas ou vamos abranger para as outras frotas? Se não, quais são os outros caminhos que a gente vai utilizar? Então, para esse ano, por enquanto, a gente ainda está com esse cenário posto, 470 toneladas para o emalha anilhado e 0 toneladas para o cerco. Por enquanto, hoje, ainda é esse cenário,
e aí a gente vai instituir, a gente está correndo para instituir antes do começo da safra, esse grupo de trabalho para a gente avaliar a pesca da tainha como um todo, e não olhar só para o emalha-anilhado e para o cerco. Porque o que o setor erra muito é que o setor mais controlado, que é o emalha-anilhado, e a traineira, é o que se declara, é o que controla a pesca, esse está sendo penalizado. E o restante, não. A opinião desse comentarista aqui é que se mantém a cota, então, e se faça a cota para todo mundo. Então, a gente vai discutir, porque não adianta também a gente falar, vamos fazer a cota para todos e a gente, governo, não ter como monitorar. Então, se a gente falar, se a gente indicar, vai ter cotas para todos, aí, por exemplo, o estuário da Lagoa dos Patos, como é que vai ser monitorado? O emalhe liso, como é que vai ser monitorado? O arrasto de praia, que também tem uma produção expressiva de tainha, como é que vai ser controlado? Então, a gente tem que pensar num pacote, não é só falar, vamos instituir cota para todo mundo e pronto, não. Vamos instituir, mas temos condições de monitorar? Se não temos, realmente, o cenário de cotas é o mais apropriado? Se não, quais seriam os mais apropriados? Então, isso a gente vai discutir com todo o setor, tanto o artesanal quanto o industrial, para a gente conseguir, para a próxima safra, chegar num cenário muito melhor do que o cenário que está posto hoje. Matsuda, então, segundo a Sandra, há uma luz no fim do túnel. O que é que, ainda para essa safra, está sendo discutido, então ainda há uma possibilidade da traineira vir a pescar, a traineira industrial vir a pescar. O que que Mas, Carlos, eu quero te dizer aqui, antes da safra começar, a gente quer instituir um grupo de trabalho, mas já para pensar para a safra do ano que vem. Para essa safra, por enquanto, está posto 470 toneladas e zero cerco, é provável que vá se manter isso. Aí já houve uma sinalização dos industriais que talvez eles vão judicializar. Mas, por enquanto, está mantido o que está posto na normativa, na portaria. Mas não seria mais plausível, não seria mais evitar essa judicialização? E já que essa cota zero saiu do Ministério da Pesca, essa cota zero não saiu do Ministério do Meio Ambiente, saiu do Ministério da Pesca. O Ministério do Meio Ambiente recebeu esse parecer para que cuidar de 2 horas para os caras discutir. Então, se o pai da criança, que é o Ministério da Pesca, está dizendo que a cota é zero e não tem, segundo os dados entregues ao Ministério do Meio Ambiente, que não seriam, no olhar deles, dados vistos para o monitorar, para fazer gestão, eles deram o parecer, ok, se partir do Ministério da Pesca uma revisão dessa portaria e conseguir ainda para essa safra mitigar esse problema, não seria mais interessante do que a coisa de deixar ir para a judicialização ainda para essa safra? 2 horas foi o prazo que o técnico me informou que ele teve para fazer aquilo, mas como é que acontece a gestão compartilhada? A normativa partiu aqui do Ministério da Pesca devido aos dados que a gente teve acesso. A gente passou todo o material para o Ministério do Meio Ambiente e se eles não tivessem de acordo com os nossos dados, eles teriam total condições de solicitar uma reunião, a gente sentar e rever os dados. Acontece, na hora que eles leram os documentos que estavam postos, eles concordaram. Por isso que eles aceitaram. E hoje, para a gente rever, a gente pode rever, mas à luz de novos dados. O que aconteceu? Apesar desses dados da Lagoa dos Patos, eles não serem postos nos outros anos, quando a gente verificou aquele volume de produção ali, qual seria a responsabilidade do gestor e não observar aquele dado? Sendo que a tainha, o estoque, ele está numa situação delicada e que a gente tem que ter o cuidado para que a pesca da tainha possa continuar nos próximos anos. Então, quando a gente viu aqueles dados da Lagoa dos Patos, a gente preferiu esse ano colocar o pé no freio,
para a gente analisar depois, junto com o setor, quais seriam as outras possibilidades, os outros cenários de gestão. Então, o que eu quero dizer? Apesar do passo inicial ter saído aqui do Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, ele tinha todas as condições de falar, ó, não concordo, vamos tentar para a gente rever. Mas acontece que eles concordaram. E o prazo de 2 horas foi um prazo interno deles. E o que acontece? Como o Ministério foi reestruturado e tal, entrou tem várias secretarias, a gente teve que esperar o setor industrial, a Secretaria Industrial chegar para a gente conversar com eles, para mostrar os dados, realmente teve uma morosidade aqui por conta disso. Mas a gente tinha um prazo judicial para ser publicada a normativa, por isso que a gente teve que publicar ali, mas a gente, antes de enviar os documentos ao Ministério do Meio Ambiente, a gente estava em tratativas com eles. Então, só para deixar claro, apesar de ter partido de nós, eles tinham todas as condições de falar se concordavam ou não concordavam. Eu vou passar a palavra para o Matsuda, depois eu quero comentar a respeito desses prazos. Matsuda, contigo. Não, ali só voltando em relação ao dado, né, do Rio Grande do Sul, o que parece, né, até tendo em vista aí essa questão do MMA, junto com o Ministério da Pesca, que teve acesso 2 dias antes só da portaria ser publicada, né, me pareceu assim uma decisão um pouco precoce, principalmente de utilizar esse dado do Rio Grande do Sul, considerando aí até que não teria acesso completo a essa base de dados, né, só um recorte aí dos últimos anos, então isso impede a gente analisar uma tendência para ver se de fato aquela produção corresponde com a realidade, né, ou se ela realmente é algo fora da curva, e que aí precisaria de uma análise mais crítica sobre esse dado para a gente poder usar ele numa tomada de decisão, né, considerando que isso vai impactar outras pescarias, né, em outros estados, como ocorreu. A gente teve redução a cota zero da frota industrial e redução pela metade aí da artesanal, né. Então, me pareceu assim um pouco precoce, até considerando as recomendações que foram feitas ano passado pelo grupo técnico, né. Essa recomendação foi justamente no sentido de aprimorar esses dados. Então, para a gente começar a se debruçar sobre eles e analisar a pertinência ou não de utilizá-los como base de desconto para as outras frotas, né? E aí, se a gente identificou um problema lá naquela região, também é injusto que se tente resolver na outra ponta, né? Querer fechar a torneira aqui, enquanto que o problema identificado foi lá, né? Então, isso é o que causa mais, de certa forma, revolta, assim, né? Porque a gente é controlado, a gente tem cota, é monitorado, só pode pescar por 2 meses, lá eles podem capturar por 8 meses, né? Por 7 meses. Então, assim, por que tentou resolver a solução aqui, resolver esse problema aqui, né? E lá não foi tomada nenhuma medida, como a gente vem discutindo, de controle mesmo, né? Ou de monitoramento. Então, essa situação que vem provocando aí, por que mexeu aqui e não lá, né? Sendo que o problema foi identificado lá. Sandra, você levantou a mão aí, eu passo uma palavra, e eu só queria fazer um questionamento aqui, que eu sou muito simplista para algumas coisas. Enfim, todo mundo sabia, desde o governo passado, que dia 1º de março a portaria tinha que sair com força de lei. Por que só foi mandado para o MMA no dia 27 de fevereiro? Por que as coisas, entra governo, sai governo? Outro dia algumas pessoas ficaram bravas comigo, porque eu disse que entra governo, sai governo, mas as pessoas são as mesmas que estão lá dentro. Só troca o nome de secretaria para ministério, ministério para secretaria, autarquia, enfim. Mas a grande maioria das pessoas são as mesmas. No governo passado, a desculpa de Jorge Seife Júnior era falta de pessoas. Hoje é ministério. E continuou sendo entregue a documentação. Parece que aqui a gente, vocabulário bem chulo, quando a água bate na bunda, a gente resolve fazer as coisas. Por que dia 27? Se a gente sabia há 3 meses, então, desde a posse do governo e anteriormente, que por força de lei teria que fazer isso no dia 1º de março. Por que não se mexe com antecedência? Não se trata esse setor, já que hoje nós somos um ministério, com mais respeito a respeito disso. Fala, Sandra.
Então, o que acontece? Apesar da gente ter virado o Ministério, a gente não aumentou substancialmente o número de pessoas, né? Tanto é que hoje eu faço parte da Coordenação Geral de Ordenamento da Pesca Industrial Amadora e Esportiva, e contando comigo, eu tenho 3 pessoas técnicas da minha equipe para cuidar de todo esse mundo, né? Então, não aumentou tanto assim o número de pessoas. A gente começou a trabalhar essa normativa ali em outubro. Então, a gente passou outubro, novembro, dezembro, e aí quando chegou em janeiro, que já era para a gente estar ali quase publicando essa normativa, houve a criação do Ministério e a reformulação. E aí a gente tinha que conversar, a minha equipe ficou ali na industrial e criou-se a secretaria ali artesanal. Então, a gente também tinha que esperar o povo da artesanal chegar para a gente sentar com eles, mostrar os dados, porque saiu a nossa nota técnica não poderia ser apenas a industrial, já que a gente estava tratando pesca industrial, artesanal e o monitoramento. Então, a gente teve que esperar a pesca artesanal, a pesca... Desculpa, só um minuto. A pesca artesanal e o povo ali do registro de monitoramento também serem nomeados para a gente poder discutir e publicar a normativa e enviar ali para o Ministério do Meio Ambiente. Mas, como eu disse, apesar de ter sido oficialmente ali para o Ministério do Meio Ambiente, a gente já estava em tratativa com eles há algum tempo, não foi assim, surgiu dia 25 de fevereiro ali para eles. A gente vai conversando ali com os técnicos e o Ministério do Meio Ambiente também passando ali para reformulação, eles estavam sem técnico, sem saber quem é que ia ficar ali tratando sobre a questão da tainha, sobre a questão da gestão compartilhada e sobre a gestão de outros recursos, que também a gente está ali com uma certa dificuldade de conversar com eles, que ainda não sabe quem vai estar em cada caixinha. Matsuda, contigo. Justamente considerando toda essa problemática, né, de transição de governo, de um dado novo que não foi avaliado, dessa impossibilidade do setor ter discutido com o governo essa portaria, né, que foi até um pleito que a gente encaminhou daqui, que se utilizasse, então, as bases de dados de 2022, consolidadas em 2022. Já visto aí que foram debatidos com todo o setor, inclusive com ONGs, né, então, por que a gente não utilizar o que estava firmado, consolidado ano passado, e utilizar esse dado de forma assodada, precoce esse ano, prejudicando as nossas frotas, né? Então, essa foi até um pleito aí encaminhado por nós, para que se utilizasse, então, as bases de dados e todos os cenários construídos em 2022, para não prejudicar ninguém, considerando que a gente não tem como responder, né, por um problema governamental lá em Brasília, né, impactando aqui na ponta os nossos pescadores. Até porque, Sandra, o GT da tainha não existiu. Esses dados, eu repito, sou muito simplista, esses dados de autodeclaração lá da Lagoa dos Patos foram capturados pelo Ministério da Pesca. E aí, entregues para o MMA. Não foi o MMA que foi lá buscar esses dados. Se paire alguma dúvida sobre a validade desses dados para fazer gestão pesqueira, por que o MPA usou esses dados nesse arcabouço para entregar por MMA, causando essa celeuma? Não seria mais fácil, pelo fato, como disse o Matsuda, de não existir os GTs, não existiam os CPGs, não se falou de tainha durante todo esse tempo. O Jarugum, antigo secretário da Pesca, deixou algumas portarias, a grande maioria de portarias dos CPGs já portalhados, CPGs portalhados. E está congelado. Até hoje entrou o governo, saiu o governo, entrou o governo, e a coisa ficou, segundo já lá em dezembro, eu não estou defendendo aqui governo A, B, C ou D, houve, até dezembro, houve da lagosta, alguma coisa. A partir de janeiro, não se fez CPGs. Se não se fez CPGs, que é o fórum para essa discussão, os dados foram buscados pelo Ministério da Pesca, por quê? De autodeclaração, sabendo que tem um setor inteiro já consolidado e esperando a safra da tainha, que costuma se dizer que é o Natal do pescador.
Como eu disse, os outros dados também são autodeclaratórios ali do Citainha, e quem está questionando os dados é o setor e é um questionamento louvável. A gente utilizou os dados que para a gente não tinha dúvida dos dados. E da mesma forma, quando a gente passou para o Ministério do Meio Ambiente, eles leram os nossos documentos e eles não tinham dúvidas, porque se eles tivessem dúvidas, eles teriam todas as condições de solicitar a reunião, de verificar melhor os dados. Mas eles assinaram junto com a gente, então eles também confiam nos dados. Mas a gente entende, sim, o pleito do setor, até que a gente recebe o setor aqui, a gente conversa, a gente passa os dados, e é bom também deixar claro que não foi só os dados ali do Rio Grande do Sul que aumentou, os outros dados também aumentou. Nos últimos 3 anos, a gente também teve uma produção alta das outras frotas. E o que aconteceu com o cerco em específico? O cerco, até 2020, eles foram muito para a tainha porque existia o defeso da sardinha ali bem na época da safra da tainha. Agora a gente não tem mais. Desde 2020, as embarcações de cerco podem capturar sardinha verdadeira na época da safra da tainha. Ou seja, por exemplo, se que tivesse cota ali para o cerco e apenas 5 embarcações entrassem para a tainha, o outro montante de embarcações, eles podem continuar capturando a sardinha verdadeira, que é o seu alvo, durante a safra da tainha, o que há pouco tempo atrás não era permitido. Além disso, o setor também solicitou que a gente colocasse outras espécies ali na autorização complementar deles. Então, a gente colocou mais 8 espécies para o cerco traineiro poder capturar ali durante o ano. Então, a gente colocou principalmente a sardinha laje, que era um grande pleito ali do cerco traineira. Então, apesar da gente entender que a tainha é ali o Natal do catarinense, ela tem um grande valor, principalmente por conta da sua ova, o setor do cerco traineiro também não ficou desabrigado, porque a gente tem agora, não tem mais o defeso da sardinha verdadeira durante o meio do ano, então eles podem continuar capturando a sua espécie-alvo normalmente, e foram adicionadas mais 8 espécies à autorização deles, que era já um pleito antigo e que a gente conseguiu contemplar, se eu não me engano, ali em 2020. Só em relação ali aos dados autodeclaratórios, né? Claro que o nosso aqui também mas assim, ele acompanha a questão do mapa de bordo, né? Notas fiscais com cruzamento da indústria, então a gente tem todo uma checagem, vamos dizer, desse dado, né? Para ver se de fato ele corresponde com a realidade, por isso a importância desses grupos técnicos que vinham sendo realizados, né, para confirmar a veracidade desses dados. E aí volta mais uma vez em cima desse dado do Rio Grande do Sul, que a gente não tem toda a série histórica, né, para a gente avaliar a tendência, não foi visto a questão, a gente pelo menos não teve acesso, né, como não teve o grupo, né, de que forma que foram declarados esses montantes, né, se tem nota fiscal para comprovar ou não, até na nota técnica ali que a gente teve acesso, né, chama a atenção que para determinar o volume de captura da embarcação foi considerado que cada pescador declarou, então pode haver aí certa duplicidade de dados, né, quem garante que o pescador já não está declarando o total da embarcação e não o seu quinhão ali do que ele produziu, então isso pode gerar duplicidade, então são coisas ali que preocupam muito, né, o setor, e que a gente viu aí que, basicamente, o que impactou mesmo foi essa superprodução em 2022. Imagina, eles saíram de 800 toneladas para 4.600. E o que foi definido para controlar isso lá? Ou só vai ter essa nossa restrição aqui de cota zero e redução em 50%, né? Então, são coisas que preocupam e chamam a atenção, né? Se tirar dessa equação a autodeclaração, os 4.500 toneladas, se tirar essas 4.500 toneladas da autodeclaração, seria a cota zero? Porque o que está se discutindo agora, os outros itens que estão nessa equação, os outros números, se puder fazer esse comparativo, eles estão, de uma maneira ou de outra, eles estão comprovados. O que não se pode comprovar é essa autodeclaração. Se sair essa autodeclaração dessa equação que deu a cota zero, a cota seria zero? Só esclarecendo que a gente conversou ali com o Fórum do Usuários da Lagoa dos Patos para entender como é que era feita essa declaração.
e a declaração realmente não é feita com o barco. O pescador, ele declara aquilo que é a parte dele. Então, não tem, tipo, 80, 80, 80 sendo do barco. Se a produção foi 80 do barco e tem 4 pescadores, cada um ali, cada um ficou com 20%, por exemplo, cada um declarou, faz a sua declaração do que realmente ficou, que seria 20. Se a gente tirar o dado de 2022, que foi para 4 mil e pouco, a média ela vai abaixar ali, quer dizer, a gente vai ter, se eu não me engano, já tem tempo que a gente fez esse cálculo, mais de 400 toneladas. Mas aí não quer dizer que essas 400 toneladas iriam por cerco, porque aí a gente teria que verificar ali junto ao setor artesanal também para onde iria. É 400, desculpa, mas é mais ou menos isso. Eu fiz também, daria 600 toneladas a mais. É 400 ou 600 também. Aí a gente teria, não significa que essas 600 toneladas iriam 100% para o seco, iriam 100% para o artesanal. Então, eu não posso dizer, se a gente tirasse essa alta produção em 2022, que ainda continuaria cota zero, porque a gente teria que sentar com os outros atores aqui do Ministério, e junto ali com o Ministério do Meio Ambiente, e verificar como é que a gente faria essa distribuição. Porque a gente não tem um valor X, assim, 70% vai para o industrial e os outros 30% para o artesanal, ou vice-versa. Então, a gente senta para discutir ali quanto seria. Então, sendo sincera, não querendo enganar ninguém, a gente não saberia te informar se esses 600 ele iria totalmente para o seco, se seria dividido ou não. Bom, eu estou fazendo meu papel de comentarista e todo mundo sabe que eu estou há 25 anos aí. Não é uma questão de defender também o setor A ou B. Eu digo o seguinte, existe um setor já estabelecido. E no meu olhar, mas foi pego tantas toneladas, teve uma captura muito grande. No meu olhar de leigo, se teve uma captura muito grande, significa que o bicho ainda não está em extinção. No meu olhar de leigo. Cada vez que eu vou na Marina Itajaí aqui, ali dentro do rio, a gente vê tainha de rodo. Então, há mais ou menos, posso estar dizendo uma besteira da minha vida. Mas eu vendo vocês, escutando vocês dois falar, me passa a sensação, como a própria Sandra falou agora, ninguém tem certeza de absolutamente nada. E na falta de dados, na falta dessa certeza, no meu olhar, não se pode colocar um setor produtivo e um setor que tem que pagar conta na berlinda, sem ter a certeza dos dados. Como disse o Matsuda, e aqui, repito, nós não estamos defendendo, nós poderíamos estar falando aqui de gado, de porco, de frango. O fato existe um setor produtivo estabelecido e existe um controle do meio ambiente e do Ministério da Pesca, aquela história. No meu olhar, cachorro com 2 donos morre de fome. Bem, mas existe, a gestão compartilhada está aí. Se nenhum dos ministérios tem certeza absoluta desses dados, se o técnico não tem certeza, não seria melhor dar um passo para trás e pegar ainda nessa safra os dados da safra anterior? Sandra, contigo. Vamos lá, eu disse que eu não teria certeza que se a gente tirasse essa autoprodução ali do Rio Grande do Sul, se a gente teria cota zero, não. Foi isso que eu falei que a gente não teria certeza. Mas em nossos dados, a gente confia nos nossos dados, e lembrando que a gente faz também os descontos, a gente faz baseado em cima da nossa última avaliação de estoque, que é uma avaliação feita por pessoas fora do Ministério, pessoas especialistas no assunto, que a gente publica um edital de seleção e as pessoas são selecionadas. Né? E que para a próxima safra, a gente vai ter uma nova avaliação de dados, em que esses dados ali do estuário da Lagoa dos Patos, de 2004 até agora, na safra de 2023, ou 2023, vão ser acoplados à nova avaliação de dados. Então, só para esclarecer, o que eu falei que a gente não tem certeza é que, se a gente desconsiderar 2022 no estado do Rio Grande do Sul,
se ainda continuaria a cota zero ou não. Essa é a única certeza que eu não tenho, porque a gente teria que sentar junto com os outros setores aqui do MPA e do MMA para a gente definir como seria a distribuição de cotas. Mas, com relação aos dados que foram postos, a gente tem segurança. Os dados eles estão sendo questionados pelo setor pesqueiro, porque eles não participaram do grupo, como o Matsuda colocou, né, para verificar esses dados, se teria sobreposição de dados ou não. Mas o setor que questiona os dados, a gente aqui, a gente tem segurança sobre os dados que a gente utilizou para fazer esses descontos. Então, é só para esclarecer. E lembrando, vamos ter o grupo de trabalho que está para ser instituído, aí a gente vai sentar todo mundo e talvez até começar do zero. E aí, como é que a gente vai fazer? E ouvir, e para a próxima safra a gente conseguir ter um cenário bem melhor do que a gente está tendo esse ano. Matsuda, sugestão. Até partindo dessa premissa, né, que há essa confiança no dado lá do Rio Grande do Sul, inclusive esse de 2022, foi uma superprodução, né, se a gente olhar a média histórica, saltou 500%. Só pegando aí, no início eu disse que eu estive no Rio Grande do Sul, nem o pescador no Rio Grande do Sul, que eu conversei com inúmeras pessoas, nem eles acreditam nesse número, eles não têm certeza. Eu conversei, eu fiquei 3 dias lá, eu conversei com inúmeros pescadores, eu sou metido. Eles não têm noção desse número. Segue, Matsuda. Não, mas então, partindo da premissa que ele é real, né? O Ministério confia que esse número ele condiz aí com a realidade. Quais seriam as medidas que seriam adotadas ainda nessa safra, né? Para tentar controlar essa frota? Como a gente sabe, né? O Ministério não tem perna para alcançar toda essa questão de como monitorar ou controlar o que é capturado lá. Mas existem ferramentas ou formas de fazer isso, como, por exemplo, reduzir o período de pescaria que ocorre lá, que lá são 7 meses ou 8 meses, né, enquanto aqui a gente tem 2 ou 3 meses. Então, essa é uma forma que o Ministério não precisaria ter fiscal, não precisaria, né, mas reduzindo o período de pesca, se reduz a captura. Considerando que esse volume aí de 4.600 é real, alguma coisa tem que ser feita, né? Se ele está crescendo ano a ano, né, então como é que ficaria ano que vem? Isso seria uma medida possível para essa safra, né? Para ser adotada aí pelo Ministério. Então, existe essa previsão de alguma adoção de medida em relação ao que é capturado lá? Porque esses 4.600, ele corresponde a 80% do limite máximo aí de tainha que a gente pode capturar para todo o Brasil. Então, só lá em 2022 foi capturado 80% de todo o Brasil e não vai ser adotada nenhuma medida, né? Então, essa é uma preocupação do setor. Não sei se está previsto já para esse ano alguma medida nesse sentido ou não. Pode contigo, pode falar. Só esclarecendo, informando, que a gente também conversou com algumas pessoas ali do Rio Grande do Sul, e é engraçado que o que a gente escutou foi justamente o contrário. Que a gente escutou que talvez a produção tenha sido até bem maior do que foi reportado, né? Então, dependendo com quem se conversa, a gente tem uma informação diferente, né? Agora, em relação ao monitoramento, Matsuda, é a outra secretaria. Eu sei que eles já estão verificando como é que eles vão fazer, mas eu não sei te dar essa resposta precisa, porque é a outra secretaria, que é a Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa, que estão verificando como é que eles vão fazer esse monitoramento mais amplo e um focado ali no estuário da Lagoa dos Patos. Mas eu sei que eles já estão pensando, tem uma viagem programada para eles irem ali até o Rio Grande do Sul, para eles conhecerem melhor a dinâmica pesqueira ali. A gente do ordenamento também vai acompanhar eles nessa visita técnica, e eles já estão pensando assim, eu só não sei te falar agora qual a ferramenta que eles estão pensando em utilizar, mas já está sendo conversado sim. Depois a gente deve ter uma reunião de alinhamento, né? Mas eles estão pensando assim, eu só não sei te informar agora qual seria essa medida, porque é a outra secretaria que está à frente. Sandra, tu vai ficar brava comigo. Eu posso sair perguntando, porque eu não faço gestão. Agora,
A pergunta, a resposta do pescador, para mim, eu não pedi a ele a prova da resposta. Eu não faço gestão. O Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, seja lá quem estiver fazendo a gestão, ele tem que ter a prova documental que aquele dado é correto, que aquele dado é certo. Porque, repito, eu estou defendendo aqui um setor produtivo já estabelecido. Ônibus, todo mundo sabe que polui e mata. Não é por isso que a gente vai, a partir de amanhã, proibir que todos os ônibus saiam da garagem em São Paulo, porque o dado disso que mata. Então, existe um setor produtivo. De uma cota zero para uma safra, isso causa um dano enorme. Então, eles podem pescar, mas existe o dano, existe o comércio da ova, enfim, e mesmo que não existisse, o dado, a gestão tem que ser feita com dados. Por isso que eu disse que tu ia ficar brava comigo. Meu Deus, estás aí aberta para discussão, está todo mundo, mas o dado tem que ser provado, comprovado, porque se tu for bater de porta em porta e perguntar, é isso que eu estou defendendo. E se nós não temos, no meu olhar, se a gente não tem, repito, certeza desses dados, deveria, repito, voltar ao que se fez no ano passado. Então, não temos dados novos para aportar. Os dados são duvidosos. E não só os pescadores lá em Rio Grande, que eu conversei com números, não só eles. E acredito que tenha conversado com muito mais. Enfim, agora que se vai fazer essa visita técnica, enfim. O fato é, também conversei com técnicos, Univale, pessoas de ONGs, que também não concordam, que colocam dúvida em cima desse dado. Vocês dois, como técnico, tira a Sandra do Ministério da Pesca e tira o Matsuda do Sindip. Os dois técnicos acreditam desses dados, acreditam que a gente possa... Agora eu estou falando com os técnicos. Acreditam que, ainda para essa safra, a gente possa chegar numa equação e acertar esses ovos na cesta? Sandra, contigo. Eu sou sempre a primeira. Eu posso fazer um parênteses aí. Nossa. Eu acho que sim, seria possível, principalmente considerando que o dado de 2022 ele é totalmente fora da curva. Então, a gente não pode dar um peso forte para ele como foi dado, e vai impactar em 600 toneladas, né, na cota, sendo que ele é um ponto totalmente fora da curva. E até quando a gente teve a super safra ali em 2018, né, inclusive esse dado não foi considerado para certas medidas, foi feita a média desconsiderando ele. Então, para 2022, poderia ser feito algo nesse sentido, a gente fazer uma média ponderada ali, excluir ele, porque ele é um ponto fora da curva, né, e a gente voltar a um patamar ali de normalidade, e o que seria possível aí acrescentar 600 toneladas à cota. Como é que vai ser feita essa divisão, a gente não sabe, mas teria previsão de 600 toneladas a mais. Então, eu vejo que sim, seria possível, né, isso poderia ter sido discutido no grupo técnico de trabalho, essa possibilidade, mas o fato é que a gente acabou não tendo essa discussão e acabou sendo prejudicado nesse sentido, né, mas eu acho que seria sim possível. Sandra, a opinião da técnica agora. Eu não vou nem me atrever a responder a opinião da técnica, porque a opinião da técnica é contaminada pelo que a gente está aqui, né? Desde 2010 que eu trabalho aqui dentro com a gestão da tainha, então eu não consigo não pensar com a cabeça da gestão, né? Mas eu não me atrevo a dar essa opinião como técnica sem estar aqui dentro da gestão. Gente, nós estamos há uma hora já aí. Eu agradeço ao Matsuda, agradeço a Sandra. Eu só queria fazer uma observação sobre o CTG, né? Estava marcado para janeiro, ali meados de janeiro, a primeira reunião dos pelágicos, onde a gente ia colocar esses dados para o setor, para apresentar e ter as discussões ali, como sempre ocorre no CTG. Mas devido ali à gestão compartilhada, que sinceramente pegou a gente de surpresa,
o MMA ele falou, olha, é melhor nesse momento suspender as reuniões de todos os CPGs até a gente verificar como é que vai ficar a gestão compartilhada, porque o CPG ele não é o único instrumento de gestão que a gente tem, mas é o carro-chefe, né? E ali com gestão compartilhada, o MMA também ia querer saber quem é que vai coordenar, como é que vai ser a coordenação. E aí eles até falaram, ó, se tiver a reunião, se a reunião for mantida, a gente não vai participar. E aí, por isso que a reunião foi suspensa, e agora a gente vai estar, acho que com os diálogos bastante avançados, para a gente retomar logo essas reuniões dos CPGs. Agora fiquei curioso. Se os CPGs já estavam marcados, ou seja, para janeiro, e por acaso o MMA abdicasse da participação, o CPG seria válido? Se a gente tivesse quórum suficiente de participantes, a reunião seria realizada. Agora, se depois ele entrasse com o processo de invalidade, aí eu já não sei como é que seria. Mas eles foram suspensos justamente por conta da criação ali da gestão compartilhada, de uma solicitação deles de falar, ó, para agora para a gente conversar e depois a gente continua. Mas aí, agora, mais uma vez, eu estou metendo meu bedelho, eu não devo. Mas se tivesse sido feito esses CPGs, talvez os dados tivessem sido encarados com mais clareza e não tivesse pairando tantas dúvidas hoje com relação a esses dados. Mesmo o MMA... Agora também a gente não pode mais trabalhar no talvez, né? Foi o que aconteceu, aí a gente já estava com tudo pronto para o CPG rodar, os convites, as apresentações, já estava tudo. A gente já sabia que ia levar a surra do setor ali na hora que a gente apresentasse os dados, mas o CPG é para isso, né? A gente apresenta, tem aquele susto, depois rola os diálogos, as ideias vão aparecendo e os ajustes vão ocorrendo. Já está marcado, não? A data? Não, ainda não. O primeiro que a gente vai retomar agora vai ser o dos atuns, mas aí o dos pelágicos vai vir logo na sequência, mas a gente ainda não bateu o martelo ali na data, porque como teve modificações em vários ministérios, a gente agora já está começando a questionar eles se são aqueles representantes, se eles ainda querem continuar ou não ali dentro do CPG, para aí a gente publicar uma nova portaria de membros e botar eles para rodar novamente. A gente vai ter que fazer essa atualização de membros. Matsuda, tuas considerações finais? Não, primeiramente, agradecer, né, ao tempo aí da Sandra e trazer esses esclarecimentos para a gente. A gente fica um pouco na expectativa de que pudesse ser mudada essa situação, né, para essa safra, ao que tudo indica não, né, vai continuar da forma como está colocado. Mas a gente espera ainda que possa ser revista essa situação, né? Como eu disse, ele tem margem para a gente trabalhar e avaliar essa situação em relação ao dado que é colocado. Mas agradecer aí, Gaúcho, o espaço, a Sandra pelo tempo aí também nessa conversa com a gente e continuamos à disposição. Sandra, contigo. Eu agradeço o senhor ter chamado a gente, né, para fazer alguns esclarecimentos, deixar claro que a gente não está insensível à situação, a gente conhece o setor, a gente conhece a importância da pesca da tainha, para a gente não foi fácil analisar os dados e chegar nessa cota. O Matsuda conhece aqui, a equipe conhece, a gente sabe que o que a gente menos tem aqui é insensibilidade, e a gente conhece bastante o setor, e o diálogo não está fechado. É claro que numa entrevista, né, a gente não pode bater o martelo e dizer, vamos mudar ou não, mas o diálogo não está fechado. A gente recebeu semana passada, foi semana retrasada, o presidente do Sindip aqui em Brasília, e a gente está de portas abertas para a gente tentar, para a gente conversar. Não quer dizer que nada vai mudar, pode ser que mude. O que eu quis dizer é que hoje, no dia 19 de abril, ainda está posto, está na portaria, mas não quer dizer que amanhã, no dia 20, pode ter acontecido algo e mude, né? Então, as portas estão abertas, o diálogo está aberto, e a gente quer agradecer, e agradecer também o Sindip, que é sempre parceiro aqui da gente. O Matsuda, eu tendo dúvida, eu sempre converso ali com ele, e qualquer coisa pode chamar a gente novamente.
Então, muito obrigado a vocês dois. Tá? Agradeço imensamente. Tá? E tomara que a coisa se encaminhe há bom tempo e a gente consiga, então, pescar a cabeçudinha ainda nessa safra. Ok, gente? Um abraço grande. Tá, joia. Um abraço aí, gente. Obrigado. Até mais.